Parece que funcionou aqui. Viu? Entendeu? Valeu, obrigado. Pessoal, se vocês puderem informar se vocês estão. Se está travando, se tá. A internet não tá muito boa. Acho que funcionou. Olá, boa Boa noite. noite, Padre William. Sua Tudo bênção, como bem? está? Deus abençoe. Amém. Dá para escutar bem? Eu estou escutando bem. Se o pessoal puder informar se está ouvindo bem, se está vendo. E acho que sim, né? Aham. Então, pessoal, o Padre William, para quem não sabe, foi padrinho do meu casamento. Ele E a gente estava conversando e a gente veio falar, né, sobre conversar um pouco da liturgia, né? E o Padre William, se o senhor pudesse apresentar e falar um pouquinho, ensinar um pouquinho para a gente sobre o tema. Então, boa noite a todos. Uma saudação à página, a formação do imaginário, que proporciona esse momento de fé, de cultura, de aprendizado, tanto para vocês quanto para mim, para todos, né? E também saúdo a todos que nos acompanham, os amigos da nossa live, sejam bem-vindos. Então, eu sou o padre William Vogel, sou padre da Arquidiocese de Florianópolis e sou vigário da Catedral Metropolitana de Florianópolis. Fui ordenado ano passado, dia 19 de outubro, e comecei ano passado o mestrado eclesiástico em Direito Canônico pelo Instituto Superior de Direito Canônico de Santa Catarina. Estou no segundo ano do mestrado. Portanto, vamos então hoje mergulhar um pouquinho no pensamento do nosso querido Josef Ratzinger, né? E vamos falar um pouco sobre a beleza, eu até diria não na liturgia, mas a beleza da liturgia em Josef Ratzinger, Bento XVI, né? Porque de fato a sua obra toda, por completo, ela é uma beleza e nós vamos ver isso, né? Então esse tema é muito atual e toda a sua obra de liturgia está nesse livro, lançado pelas edições CNBB, que foi lançado ano passado, por ocasião do Simpósio Internacional da Teologia da Liturgia, em Josef Ratzinger, na PUC do Rio, e contando com a presença do cardeal Miller, né, Gerhard Ludwig Miller, que nos brindou com essa presença e assim nos fez, de fato, um pouco mais apaixonados pelo jeito, pela teologia, pelos estudos de Josef Ratzinger. Pois bem, para falar, né, do pensamento, da beleza da liturgia em Josef Ratzinger, é preciso, primeiramente, entender um pouquinho da sua história. Porque toda a sua história, toda a sua infância, principalmente, tem muito a ver com aquilo que depois ele vai optar como essencial, que é a liturgia. Nós vamos ver que para ele a liturgia ela é tudo. A liturgia é o principal. A liturgia ela é o centro. Por quê? Porque nós temos a doutrina, nós temos a teologia e nós celebramos essa doutrina, nós celebramos essa teologia justamente na liturgia. Por isso ela é o centro, por isso ela é importante e não é brincadeira, né? E nós vamos ver que todo o pensamento ratzingeriano litúrgico, ele de fato proporciona um grande estudo também conciliar com o Concílio Vaticano II. Mas vamos um pouquinho, alguns acenos históricos da sua infância, para entendermos bem o porquê que ele optou pela liturgia. Primeiramente,
gostaria de frisar que o seu nascimento, dia 16 de abril de 1927, ocorreu justamente num sábado santo. E foi batizado com a água abençoada no sábado santo, no domingo de Páscoa. E ele mesmo conta que a família dele recordava esse evento ao longo de toda a sua infância, né? Então veja, ele nasceu num sábado santo. O sábado santo, nós católicos sabemos bem que a vigília das vigílias é a celebração mais importante do ano, né? E assim ele nasceu naquele dia. O Código de Direito Canônico, ele nos diz que o batismo nos imprime caráter. Cânon 845 e 849. Ele imprime caráter, um caráter indelével na nossa alma, na qual não pode ser mudada. Isso quer dizer o imprimir um caráter. Bom, eu gosto de dizer que assim como o batismo imprime caráter, né, o seu nascimento, o nascimento de Joseph Ratzinger, também imprimiu um caráter nele, marcando toda a sua trajetória. Porque a partir desse evento, não é porque ele nasceu, mas ele nasceu num sábado de aleluia, na liturgia das liturgias, na mãe das liturgias. Isso como que imprimiu um caráter na pessoa de Joseph Ratzinger. E assim, ele ficou marcado então por este acontecimento, né? O nascimento no dia litúrgico mais importante do ano. Bom, outra ocasião também que vale a pena lembrar é que aos 5 anos, a sua família teve que se mudar. E ele se mudou para Achau. E ele lembra aqui, quando ele chegou nessa cidade, a visita do cardeal Falo Rabar, né? Esse cardeal veio visitar essa cidade, essa paróquia, e o Monsenhor Georg Ratzinger, quer dizer, o irmão de Joseph Ratzinger, ele conta que o pequeno Joseph falou que também queria ser cardeal, porque ele viu o cardeal chegando, não por causa do carro, conta o irmão dele, não por causa do carro do cardeal, mas pelo jeito com que o cardeal se apresentou, né? Ele se apresentou com as suas vestes, se apresentou com a sua postura, né? E olha, de fato, se esse cardeal se apresentou com a postura que o Gerhard Miller se apresentou no simpósio, de fato comove, porque é um alemão, né? Chega assim grande, com aquela batina. Isso de fato fez com que Ratzinger ficasse assim, meu Deus, maravilhado, né? Então ele falou que também queria ser cardeal. Depois disso, os dois, Georg e o Joseph Ratzinger, eles gostavam de brincar de padre, né? E essa ocasião fez com que, em uma das brincadeiras de padre, eles queimassem o cabelo da irmã deles, com vela, na procissão de velas, né? Então veja só, é engraçado, veja só como ele foi crescendo nisso, através das suas brincadeiras, quer dizer, chegar a queimar o cabelo da irmã com uma vela, né? Quer dizer, ele tinha paixão desde pequenininho, 5, 6 anos de idade, pela liturgia, ele já gostava. Outro fato muito importante, a sua primeira comunhão, 1936. A primeira comunhão de Ratzinger, ele mesmo afirma isso. Ele conta que lembra muito bem, né? Era dia de sol, a igreja estava bonita, a música era muito bela, ele conta isso, né? E ele disse, compreendi que Jesus entrava no meu coração e visitava precisamente a mim. Quer dizer, um rapazinho de 9 anos, ele chega na igreja, se depara com a igreja bonita, com um canto belíssimo, e recebe Jesus na Eucaristia, né? E diz, olha, eu senti aquele negócio, eu senti Jesus vir a mim, né? Eu senti que ele me visitava. Isso ele contou para as crianças, os catequizandos, da primeira comunhão, que aconteceu em Roma no ano que ele foi eleito Papa, em 2005, dia 15 de outubro, se eu não me engano. Ele contou isso para aquelas crianças, né? Bom, também na sua biografia, ele conta que desde criança ele conseguia perceber algo que muitas vezes nem nós católicos, muitas vezes não conseguimos compreender, que é o ano litúrgico correr junto com o tempo. Ele sabia
que existia o tempo da Quaresma, da Páscoa, o Advento, os tempos litúrgicos. E ele sabia que os dois corriam juntos, o tempo litúrgico, né, e o nosso calendário, eles corriam juntos. E ele recorda também, olha a beleza com que ele se depara. Ele recorda que no Advento pela manhã ele gostava de participar das celebrações na igreja. Por quê? Porque na igreja, no Advento, eles rezavam a missa de manhã, a igreja ainda escura, toda iluminada com velas. Somente velas. Não acendiam-se as luzes, nada. Somente velas. Né? Então isso marcou muito ele. Porque ele já esperava o Natal, onde se acendiam as luzes. Né? Tanto é que tem um momento, muitos sabem, que já saiu muito por aí, que ele pede de presente de Natal um missal, uma casula, para poder celebrar a missa. E de fato ele ganha um missal. Ele ganha um missalzinho daqueles que o povo acompanha a missa. E para ele foi muito importante, porque com aquele missal, desde pequenininho, 9, 10 anos, ele fazia as leituras e acompanhava as orações, a oração ecológica, mas também acompanhava as leituras, acompanhava o cânon romano, e eles tentavam entender o que estava acontecendo. Tentavam entender o que estava acontecendo ali. Isso para ele foi de grande importância. Por quê? Porque isso fez com que ele amadurecesse um chamado à vocação sacerdotal. Então isso foi muito importante. Enfim, esses acontecimentos são pouquíssimos. Se a gente quiser pegar a biografia dele, de fato, ela é muito completa, mas esses são alguns acenos da vida dele para dizer, de fato, que a liturgia sempre ocupou um lugar essencial na vida dele. Para dizer que a liturgia é, sim, o mais importante. E aqui eu recordo o professor Rude Albino Assunção, na qual mando o meu abraço. O professor Rude é um maior estudioso de Ratzinger no Brasil e se encontrou com o Papa Jaimérido Bento XVI 2 vezes. E uma das vezes, numa conversa, o Papa disse para ele: a liturgia é o mais importante. E eu devo muito ao professor Rude, um colega que já nos encontramos várias vezes por aí, pelos estudos. Eu devo muito a ele também essa paixão, né, de estudar um pouco o pensamento de Ratzinger. Também é importante lembrar que a liturgia se tornou, para o pequeno Ratzinger, um refúgio. Vocês imaginam, no meio da guerra, Segunda Guerra Mundial, perseguições, né? Hitler já estava ficando maluco. Então, quer dizer, a liturgia era para ele um grande refúgio. Ele conta que se podia participar da missa, ele ia para a missa, né? Para as orações, e ficava embelezado com a arquitetura da igreja. Até que, em 1946, ele leu O Espírito da Liturgia, de Romano Guardini, que para ele foi assim como uma confirmação. Ele leu Romano Guardini, O Espírito da Liturgia, e aí pronto, aí ele despertou para a liturgia teológica. Isso fez com que ele acreditasse ainda mais que a liturgia era o centro da vida da igreja. É bonito, é lindo, né? Ou seja, sem a liturgia a igreja fica desorientada. Sem a liturgia a igreja se desnorteia. Ela não consegue caminhar, porque ela só vai pensar, só vai confirmar a doutrina, mas não vai celebrar a doutrina. Não vai celebrar. Ela precisa celebrar a doutrina, precisa celebrar a fé. Né? E ela encontra isso na liturgia. Mais tarde, Henri de Lubac também vai fazer isso. Ele vai falar que a Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia. É isso. É a posição do Vaticano II também. É isso. Quer dizer, a liturgia é o centro. E como sendo a liturgia, temos a Eucaristia. Enfim, também é importante lembrar que o primeiro documento do Vaticano II foi sobre a liturgia, a Sacrosanctum Concilium, 1963. Justamente por isso, foi sim algo que foi reformado, foi algo que talvez o que mais foi mexido foi a liturgia, ótimo, mas foi o primeiro documento que saiu. O primeiro documento do Vaticano II, para dizer, é por aqui, a liturgia começa e a liturgia termina. Começamos no batizado, terminamos no fim da vida com viático, com São dos Enfermos, enfim.
com a confissão, enfim, a liturgia, ela perpassa toda a nossa vida. Quer dizer, o fundamento da liturgia, para Ratzinger, mas também para toda a igreja, é claro, é a sua orientação para Deus. É a sua orientação para Deus. Isso é fundamental entendermos, porque é para Deus, autor e princípio e fim de tudo, é que nós nos voltamos. Então é para Deus que se dirige toda a liturgia. Na liturgia, então, nós participamos do Opus Dei. Nós participamos da obra de Deus, diz Ratzinger, pelo mistério pascal que a igreja celebra. Então, é a obra de Deus, liturgia é a obra de Deus, não é humana. Não podemos entender como obra humana, é de Deus. Deus concede o seu dom da liturgia a nós, e nós participamos dessa obra que Deus mesmo fez, celebrando o mistério pascal, com toda a igreja. Por isso que pela liturgia, Deus se faz presente na nossa vida humana. Isso é muito profundo. Deus se faz presente na nossa vida humana pela liturgia. E Ratzinger fala, pela liturgia nós encontramos Deus. E mais, pela liturgia nós tocamos em Deus. Né? Nós conseguimos tocar em Deus pela liturgia. Por isso que Deus age na liturgia, através da sua obra, por Cristo. Né? Sempre por Cristo. E que nós podemos agir somente nele e com ele. No Espírito Santo. Por isso não podemos, por nós próprios, construir um caminho rumo a Deus. Não acontece, isso acontece, claro, quando o próprio Deus se transforma no caminho. Mas nós não conseguimos construir um caminho que leva a Deus, porque Deus prepara o caminho, a obra dele, é a inspiração dele. É pelo Espírito Santo que tudo isso acontece. Então, liturgia... Quando geralmente a gente quer entender alguém pergunta sobre o livro de um santo ou sobre alguma literatura que envolve a liturgia ou alguma coisa do tipo, como a Divina Comédia, o Mel, que geralmente recomenda que vá assistir a missa, porque nada melhor para entender um livro de teologia ou qualquer outro livro, né, de um santo é ir à missa, né? Porque ali está presente tudo. Perfeito. Exatamente. Na liturgia, há o encontro. Né? O encontro. Nós que caminhamos, somos igreja caminheira, rumo ao céu. O encontro com a igreja que triunfa no céu. O encontro com a igreja padecente do purgatório. Há esse encontro. Liturgia, a missa, como falaste, ela é, sim, a espiritualidade das espiritualidades. Uma espiritualidade sem a missa, falta algo. Quer dizer, falta o essencial. E por isso que a liturgia... Até sim, sabedoria, falta conhecimento. Conhecimento a missa nos traz. Exatamente. Exatamente. E quando a gente consegue compreender, e depois nós vamos falar isso na participação ativa dos fiéis, que Ratzinger também trabalha, nós vamos conseguir compreender justamente isso. Quando nós entendemos aquilo que está sendo, de fato, celebrado, nós nos tornamos outro. Isso é sacrifício, também vamos ver depois. Isso é sacrifício, nós nos transformamos. Esse é o sacrifício que nós oferecemos. Por isso que a liturgia não é um show, não é um espetáculo. Diz Ratzinger isso, né? Que a liturgia não vive de surpresas simpáticas, não vive de invenções, ela vive de repetições solenes. Ratzinger define isso, é isso, liturgia vive e sobrevive de repetições solenes. Por quê? Deus mostrou isso pra gente. Deus mostrou isso pra gente, foi mostrando ao longo do caminho. Então, agora sim o conceito de participar. Se nós perguntarmos às pessoas que estão nos acompanhando, qualquer pessoa, o que é participar? Logo vem em mente, é fazer algo, é agir em algo, falar algo, é exterior. Né? Mas isso é reduzir o termo. Participar não é fazer algo. Né? Não é fazer leitura. É também, é claro que é. Mas não é só. Isso é reduzir o termo participar. Participar no Concílio Vaticano II, inclusive Sacrosanto Concílio, participar é mais do que fazer algo. Né? Participar era, de fato, para começar, é um se aproximar da liturgia
com reta intenção e boa disposição de ânimo. Ora, se eu vou para a liturgia, para a missa, para um sacramento, com reta intenção e boa disposição de ânimo, a missa ou o sacramento que está acontecendo é outro. Se eu vou obrigado, se eu vou não querendo ir, é outra experiência. Né? É outra experiência. Por isso, ele vai falar do silêncio mais para frente. O silêncio é importante, porque o silêncio ele é essencial para uma participação ativa dos fiéis na liturgia. Sem o silêncio não se consegue participar, porque não se abre o coração para a reta intenção e a disposição de ânimo. Então, participação não é reduzir ações exteriores, é mais do que isso. Seria muito pobre o conceito de participar se fosse somente isso. Seria muito pobre. Então, quer dizer que o fiel que está ali na igreja não fez leitura, não cantou, mas ele não participou. Ou quer dizer que um aluno que está na sala de aula e que não faz pergunta, não participa? Né? É a mesma coisa? Eu posso não fazer pergunta, eu posso ficar quieto, mas eu posso participar com a minha reta intenção e minha disposição de ânimo. É a mesma coisa. Então, não é redução a algo exterior, não é. Mas sim alcançar o interior. E nós vamos perceber que todo o pensamento de Ratzinger em liturgia, também nas outras áreas, mas aqui liturgia, a espiritualidade ela é um pano de fundo. Ela está no fundo, espiritualidade. Por isso que a participação ela é alcançar o interior da pessoa, o íntimo da pessoa, onde Deus habita. Orígenes também já afirmava que os cristãos devem se libertar do ativismo, no ativismo exagerado. Isso ele fala no homilia do Evangelho de São Lucas. Então, como eu falei antes, a participação tem como centro o silêncio. Porque o silêncio ele é um caminho não só meu. Olha que interessante, não é um caminho só meu. O silêncio ele é um caminho comunitário. Ele é um caminho que me leva a sair das funções do dia a dia, né, e se ater àquilo que é essencial no momento. A presença de Deus que ali vai estar. Ele é um caminho comunitário. Por quê? Porque se eu não faço silêncio, quer dizer, quem que vai fazer silêncio? Quem que vai conseguir interiorizar? Né? É complicado. Por isso que Ratzinger frisa muito no silêncio. O silêncio ele é importante para uma participação ativa dos fiéis na liturgia. Agora, alguns minutinhos para conversar sobre algo um pouco mais polêmico, digamos assim, que é a questão do sacrifício. Como eu falei ainda há pouco, a questão do sacrifício. Bom, da mesma forma que participação, quando nós pensamos ou falamos em sacrifício, logo nos vem em mente algo ruim. Sacrifício é rejeitar, sacrifício é morte, sacrifício é rejeitar algo, sacrifício. Mas Deus, diz a Bíblia, Deus não quer um sacrifício de louvor. Quer dizer, Deus quer um sacrifício de louvor. Né? Então, para Ratzinger, e aí é a sacada interessante dele, para Ratzinger, sacrifício, ele é uma transformação do homem, uma transformação da pessoa, no fato de que ele mesmo se torna conforme Deus. Quando se torna amor, ele se coloca novamente no estado, na posição inicial, original, de imagem e semelhança de Deus, quando ele se torna amor. E Santo Agostinho vai também nos dizer isso, que um sacrifício verdadeiro, né, são todas as obras que nós fazemos para estar em comunhão com Deus. Esse é o sacrifício verdadeiro. Então, toda a comunidade humana redimida, ou seja, a Assembleia e a Comunhão dos Santos, que professamos no Credo, redimida, né, isto é, a Assembleia toda que participa, é oferecida a Deus, mediante o sumo sacerdote, que se oferece a si mesmo. Toda a Assembleia, todo o povo de Deus é oferecido em sacrifício a Deus, no sumo sacerdote, que se oferece a si mesmo ali, na pessoa do padre, em persona Cristo, do presbítero e do bispo. Isso é muito interessante.
Então, sacrifício, aos amigos que nos acompanham, sacrifício é um transformar-se. Né? É um transformar-se para Deus. Deus e a criação, uma coisa só. Como diz 1 Coríntios 15, 28. Que Deus seja tudo em todos. Isso é sacrifício. E somente pela experiência de sermos amados por Deus é que se desenvolve o amor por Ele. Também tem isso. Se eu não me abro à experiência do amor de Deus, que não se cansa de vir ao meu encontro, eu não vou conseguir também retribuir esse amor porque eu não fiz a experiência. Né? Daí que o processo que nos purifica e nos transforma faz com que nós, de fato, nos abramos ao Criador. E ao se abrir ao Criador, eu me abro aos irmãos, é automático, é consequência. Por quê? Porque Deus é comunhão. Né? Não é à toa que nós nos reunimos em assembleia. Não é à toa que se eu rezo a missa de forma privada aqui, toda a igreja reza a missa. Se eu rezo a liturgia das horas agora, toda a igreja está rezando a liturgia das horas em mim. Há uma comunhão. E essa comunhão é sacrifício porque nós nos oferecemos a Deus em constante transformação de amor. Mas vale lembrar que é sempre iniciativa de Deus. Deus sempre tem iniciativa. Em Jesus, claro, que se doa por nós na cruz, mas a iniciativa é de Deus. Deus tomou a iniciativa de salvar o povo hebreu. Deus tomou a iniciativa de enviar Jesus. Deus tomou a iniciativa de ressuscitar. É sempre Deus que toma a iniciativa. Então toda ação, ela está voltada, sim, ao sacrifício da cruz, no altar da cruz. Por quê? Porque a cruz é a árvore da vida. Então toda ação litúrgica está voltada a ela, porque a liturgia nos dá a vida. E não só a vida terrena, mas principalmente a vida eterna. Por isso também que Ratzinger lembra que Jesus na cruz, ele morreu justamente na hora em que os cordeiros eram imolados no templo. Isso é interessante. Às 3 da tarde, os cordeiros estavam sendo imolados lá no templo. E do outro lado estava Jesus Cristo, o cordeiro pascal, sendo também imolado, só que de uma vez por todas. Né? E por isso que Jesus se torna o verdadeiro templo, não mais aquele em que estão oferecendo o sacrifício, mas ele mesmo, no qual se deve adorar em espírito e verdade. É ele, agora o novo templo. É ele que agora de fato se doa a nós. Por isso que o sacrifício de Cristo ele não ficou para trás. O sacrifício de Cristo não é um evento passado, né? Não. O sacrifício de Cristo ele é atual. Né? O sacrifício de Cristo ele é para todos os tempos. Ele toca todos os tempos, todos os lugares. Por isso a Eucaristia não é um lembrar. A Eucaristia não é um vamos recordar. Né? Não. A memória que Cristo pediu na última ceia, ela não é um recordar, mas é um trazer, um atualizar. E por isso que ela é celebrada em cada Eucaristia, cada Santa Missa. Cristo atrai a todos para si. E interessante, também Ratzinger vai lembrar que quando nós padres, no cânon romano, citamos o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque, né, a oferenda de... Nós recordamos que esses sacrificantes, que Ratzinger chama de grandes sacrificantes, também procuravam Cristo. Eles também iam ao encontro de Cristo. Né? E agora, eles participam da Eucaristia. Mesmo lá do Antigo Testamento, né? Eles oferecendo sacrifícios, buscavam também o Messias, buscavam o Cristo. E agora participam da Eucaristia. Participam com Cristo desse grande acontecimento. Nós vimos esse sacrifício que deve ser realizado e atualizado para que, de fato, a missão não pare. Mas aonde oferecer esse sacrifício? Jesus Cristo se torna um novo templo. Não é mais o templo passado, mas em Jesus se deve adorar. É Jesus o novo templo. Aonde deve se oferecer o sacrifício? Bom, Ratzinger vai agora buscar lá no Antigo Testamento, em Êxodo, na saída do povo de Israel, do Egito, né?
E ele vai apresentar, nesse episódio da saída, duas finalidades. Primeiro, a primeira finalidade da saída do povo de Israel do Egito é chegar à Terra Prometida. É uma finalidade. A segunda, abre aspas, deixa partir meu povo para que me sirva no deserto. Fecha aspas, Deus falando. Então nós vemos, eu não vou agora ler o episódio, é grande, mas ao longo do episódio, né, nós vamos ver que há negociações, o faraó está negociando, né, e as finalidades elas vão sendo concretizadas nesse episódio. Né? O lugar para onde deve ir é o deserto. Deus pede isso. Eles devem ir ao deserto para me adorar. E o faraó vai começar a colocar condições. Não, não vai todo mundo. Né? Vai agora somente esses, depois aqueles. Por fim, entre as condições, vai somente os homens. As mulheres, as crianças ficam. Né? Os animais também. Aí para Ratzinger, essa condição do faraó de ir somente os homens, ela era uma prática cultural do faraó. É uma prática cultural em que os homens eles eram os protagonistas do culto no Egito. Porém, o culto, a liturgia do povo hebreu e nossa, provém de Deus e não dos poderes da terra. Por isso que Deus chama, venham para cá. E o faraó diz, então vai só os homens. Não, todos devem ir. Até que por fim, então vão todos para lá. Por isso Moisés não vai aceitar a proposta do faraó, porque para adorar a Deus, Deus é que prepara o caminho. É Deus que prepara o caminho, não é o ser humano, não é o faraó. E nós vamos ver onde é que nós vamos chegar. Por isso, a meta do êxodo, né, dessa saída, ela é a montanha de Deus. Agora a meta é a montanha, lá onde vai ser feita a aliança. Né? E a montanha de Deus, ela é também a finalidade. Né? Prestar serviços a Deus. Então a terra prometida, ela vai ser o quê? Ela vai ser ofertada. Ofertada para que aquele povo possa, de fato, venerar a Deus que é verdadeiro. O Deus verdadeiro. Então, em suma, Israel aprende a adorar a Deus do modo desejado por Deus, não pelos homens. O povo de Israel aprende a adorar a Deus conforme Deus pede que se adore. Padre, E dessa adoração... Desculpa, eu tenho uma pergunta que eu acho que fez um pouco de sentido, né? Ratzinger fala do silêncio e Deus chama o povo para o deserto, né? Que é um lugar de silêncio e logo depois a Isso, montanha, né? Então na isso. missa tem esse caminho de silêncio até a Eucaristia, que seria a nossa montanha, né? Isso, perfeito. E nós vamos ver também que esse passar pelo deserto para a terra prometida também é a nossa missão. Nós passamos pelo deserto da liturgia, pelo silêncio da liturgia, para chegarmos à terra prometida, a Jerusalém celeste, a glória dos céus. Né? É isso interessante. Né? E dessa adoração do povo de Israel, dessa adoração que eles vão agora fazer, é que faz parte o culto, a liturgia, né? E ela exige viver segundo a vontade de Deus. Assim vivemos na terra, então, a antecipação do céu. Por isso que Ratzinger bate na tecla de que o ser humano não pode criar sozinho o seu próprio culto. Né? Ou seja, se Deus não se mostra, o ser humano certamente constrói altares ao Deus desconhecido. Né? E isso é muito complicado. Eu não tenho o direito de mudar o culto. Não tenho o direito de mudar a liturgia, criar um culto, criar uma liturgia. Não dá. Porque eu vou estar criando um altar para o Deus desconhecido. Eu não vou. Eu vou estar construindo um caminho às cegas. Agora, quando Deus se mostra, e Ele mostra a vontade dEle para a igreja, sacramento de Cristo na terra, aí sim. Aí é um caminho seguro. Né? Deus mostra o caminho, mostra como quer ser adorado. É obra de Deus, lembra? A gente falou? É Opus Dei, é obra de Deus, não é minha, não é tua, é obra de Deus. Não é do Papa, né? Mas no Papa, na igreja, Deus vai revelando. Esse é o sentido completo, seguro que nós temos que ter. Caso contrário, o ser humano vai se servir de Deus.
segundo diz Ratzinger, né? Vai se servir de Deus, segundo as suas próprias necessidades, e mais, se coloca acima de Deus. Porque se ele vai criar um culto, se ele precisa criar um culto, precisa criar uma liturgia, precisa criar um rito, é para encontrar a Deus ou é para satisfazer um desejo dele? Ratzinger pergunta isso. Por que ele não caminha com a igreja? Por que ele não caminha com o povo? O povo de Israel, agora o povo cristão. Por quê? Por que criar? Por que a criatividade nesse momento? Não entra. Aí entra a questão do bezerro de ouro. Lembra? Quando Moisés subiu para falar com Deus, eles fizeram bezerro de ouro e vamos lá, começaram a dançar ao redor do bezerro, começaram a fazer festa, a dançar, a pular ao redor do bezerro de ouro. Né? E Ratzinger diz que não foi somente ao redor do bezerro de ouro, que não diz nada, foi ao redor deles mesmos. Né? Então, da adoração a Deus se passa agora a um círculo que gira em torno de si mesmo, do egoísmo. Né? Comer, beber, divertir-se. Né? Esse não é o caminho. Não é o caminho. Porque quando eu faço isso, eu estou fazendo algo para me prevalecer. Quando eu crio a liturgia, eu giro em torno do bezerro de ouro. Eu giro em torno de mim mesmo. Então, não é esse o caminho apontado por Deus. Deus mostra o caminho. Devemos segui-lo. Bom, já que a live também nos fala algo da beleza, né, na liturgia, e que é muito importante porque Ratzinger fala também desse conceito de beleza, e peço que me permitam alguns acenos ratzingerianos neste sentido. Né? Ratzinger ele sempre buscou a beleza porque ele sentia, né, que o belo o levava a Deus. Imaginem só, ele nasce na Alemanha. Vamos imaginar, ele nasce na Alemanha. Vamos imaginar, quem nunca foi lá, eu nunca fui, mas vamos nós imaginar, quem já foi deve saber, aquelas igrejas belas em artes, né? Inclusive, no que se refere à música, esses dias a gente estava falando com um padre que mora na Alemanha, amigo meu, ele disse que lá é comum a igreja ter órgão de tubos, pelo menos na região da Baviera, onde nasceu Ratzinger ali. É comum ter órgão de tubos. E os organistas são profissionais, né? Eles lidam com isso. Né? Então eles dão a vida por isso. Então eles, de fato, mexem com isso. Né? Então, também esse padre dizia que antes de começar a missa, o organista faz, antes ali, já no canto e entrado, na verdade, o organista faz uma peça. Né? Depois começa um canto de entrada. É como uma introdução, assim. Enfim, só para recordar que Ratzinger nasceu lá. Né? Então a beleza para ele é essencial, porque o belo leva a Deus. Né? Vai controlando a hora aí, se der horário a gente Eu vai. acho que o Instagram avisa quando Ah, é ótimo. ou qualquer coisa a gente É, começa a outra também. tranquilo. Vai dar tempo, vamos lá. Então, ele nasceu na Alemanha, nessa região. Né? Segundo ele, a música sacra, né, que é importante, a música sacra deve entoar glória a Deus. Claro. Né? Por isso que há necessidade de que a beleza acompanhe a liturgia. Afinal, é aqui que as pessoas vão se encontrar com Deus. Deus que é bom e Deus que é belo, né, na liturgia. Por isso é importante esse conceito de beleza. Mas atenção, Ratzinger fala que o Espírito é que edifica as pedras, e não as pedras que edificam o Espírito. Quer dizer, é inspiração. Se não for inspiração divina, né, falta algo. E ele vai lembrar que o Espírito não se compra. Né? Não podemos comprar o Espírito, não podemos ir na comissão de arte sacra e comprar o Espírito Santo. Isso não existe. Né? Mas, onde não é o Espírito que constrói, as pedras elas se tornam mudas. Onde o Espírito não está vivo, não opera e nem anima. Mas Ratzinger fala não só de arte moderna, não é isso.
Ratzinger fala, qualquer igreja que for, por exemplo, construir, vamos agora construir uma igreja no estilo gótico, sei lá, mas entra no mesmo esquema. Entra no mesmo esquema. Se não é o Espírito que constrói, pode fazer o que quiser. Mas isso não vai falar. Não vai falar. Né? Somente a fé pode manter viva esses templos e as catedrais. Contudo, é preciso respeitar a história. E aqui nós pecamos muito. É preciso respeitar a história. E é verdade. Né? A história ela é de fato a base para aquela comunidade de fé. Vamos pensar numa comunidade de fé. A comunidade construiu uma igreja há 100 anos. Vão derrubar. Né? Não se faz isso. E lembra da igreja de São Lugero, lá em Münster, na Alemanha, onde também a Edith Stein passou. A Edith Stein passou lá, e lá ela lutou pela vocação dela. Mas ele fala que essa é uma das histórias, né, de tantos santos e tantos pecadores que nasceram, que viveram, que se criaram, né, e que foram de fato educados na fé naquela igreja, nessa igreja. Então a história deve ser preservada. Ali falar ninguém mais respeita a história. Pois é, deve ser respeitada. A história é a nossa base, é a nossa vida que está lá. Né? Não tem como jogar fora. Né? Coisas boas e ruins. A história deve ser respeitada. Então, assim, se Deus não constrói o templo, mas é o homem que deseja e faz, né? Faz com certeza em vista de si mesmo. Né? E quando o homem se coloca em segundo plano e coloca Deus em primeiro plano, ali Ratzinger diz que se cria a casa da comunhão. Isso é interessante. Olha a espiritualidade por trás dos conceitos ratzingerianos. Né? Quando ele se coloca, o homem, em segundo plano e coloca Deus em primeiro plano, o que se cria ali, as paredes levantadas ali, se tornam uma casa de comunhão. E aqui eu me lembro, Neemias e ouvintes, da última ceia. Ratzinger não coloca nem isso, ao menos eu não consegui ver, mas isso me veio agora a intuição. A última ceia, quando Jesus pede que eles vão lá e preparem a ceia. E Jesus diz, quando vocês verem aquele homem, pede para ele que o mestre quer cear na casa dele, no segundo andar. Olha que interessante. Mais uma vez, quem toma iniciativa é Deus. Deus constrói. Deus diz, é ali, é assim. Não é o ser humano. Eu vou lá e seria bom se fizesse isso. É inspiração divina. É por Deus. Enfim, foi um devaneio meio aqui. Né? Então, e ele faz uma espécie de resgate histórico na qual ele aponta que alguns estudos arqueológicos eles afirmam que nas antigas sinagogas judaicas, né, eram ricamente decoradas com representações de cenas bíblicas. Né? Isso é interessante. Né? E o mais interessante é que Ratzinger lembra que essas recordações históricas, pelas representações das cenas bíblicas, pintadas, esculpidas nas sinagogas, para os judeus, elas também não eram lembrança. Eles entravam, se lembravam da travessia do Mar Vermelho, se lembravam dos profetas, se lembravam-se do que... Não. Elas atualizavam o acontecimento. Elas atualizavam o culto, a liturgia da sinagoga. Até o Shabat no templo, na sinagoga judaica. Até isso, ao olhar essas esculturas, eles atualizavam a liturgia, né, na sinagoga. Agora, na era cristã, nas catacumbas, as imagens que lá se pintaram, elas evocam os sacramentos. Olha que interessante. Quantos anos atrás? Igreja primitiva. Igreja primitiva. Então, essas imagens que lá se pintavam nas catacumbas, porque lá celebravam-se missas, né, eles evocavam os sacramentos. E vale ressaltar que, é claro, todo mundo sabe, a função didática, né, e educativa, catequética, das imagens, dos vitrais, era a catequese. Né? Vai lembrar isso também, ao longo da Idade Média, enfim, para frente. Né? Mas por quê?
Muito se diz que porque o povo era analfabeto. Pode ser isso mesmo. Mas não é só. É porque a arte sacra, ela recorda a liturgia celeste. Por exemplo, tanto as figuras dos anjos na arte românica, quanto também as pinturas, né, a arte bizantina, né, mostram que nós, pobres, pecadores, frágeis, participamos do louvor do Cordeiro, do louvor ao Cordeiro. Então, ao entrar pela porta da igreja, eu me deparo com aquelas cenas. Né, isso me faz lembrar isso, que eu, pobre pecador, junto com eles que estão na glória, participo do louvor. Né? Mas também me faz lembrar que é para lá que eu vou. Me faz lembrar que um dia eu vou estar pintado lá, entre aspas. Vou estar pintado lá, porque lá eu também quero ir. E me recorda que, para ir para lá, eu tenho um caminho que passa pelo altar do sacrifício, pela Eucaristia, rumo à eternidade. Olha que fantástico. É incrível. Eu praticamente acho incrível. E Ratzinger tem umas sacadas muito boas nisso. Ele vai escrevendo e de repente, pá, ele dá um exemplo. Isso é magnífico. Fora que a leitura de Ratzinger é uma leitura poética. A gente não se cansa de ler. A gente pode ler toda a vida. Densa, a gente para, lê de novo, mas não se cansa. A gente pode ler toda a vida. Enfim, agora Ratzinger aponta um problema. Ele diz que hoje nós experimentamos uma crise na arte sacra, mas não só na arte sacra, uma crise da arte em geral. Tem uma imagem, um parênteses agora, tem uma imagem que veio para mim esses dias, de um lado uma pintura belíssima, e do outro 4, 5 riscos. Aí dizendo, isso aqui agora é a arte moderna. Né? Para relatar um pouco a crise da arte, né? Quer dizer, uma pintura não é mais arte. Agora, 3, 4 riscos virou arte. Né? Quer dizer, bah, que crise que nós estamos vivendo. Fecha parênteses. Né? Essa crise para Ratzinger é apenas um sintoma da crise da humanidade. Né? Por quê? Porque a humanidade está ferida. A humanidade está cega às próprias questões humanas. Né? Claro, se a gente for agora ver, nós vamos chegar a pensar e estudar que o positivismo, né, que vai restringir tudo, de fato, aquilo que é tocável, palpável, né, provável, isso pode ter grande culpa ali, tudo tem que ser assim. Né? Deus não se toca, então Deus não existe. Quer dizer, mais ou menos isso. Pode-se ter a ver com positivismo, mas a humanidade ela está em grande crise. Porque ela não consegue mais responder questões básicas. Quem sou eu, de onde vim, para onde vou? Né? Não consegue. Para onde tu vai? Não sei. E não, nem pensa. Né? Nem pensa mais. Esse é o problema. É Se só um o... materialismo barato, né, padre? É. E olha, estamos assim mesmo. Quer dizer, nem se pensa mais. Não se dá o trabalho de pensar. Se o Instagram me mostra a resposta, ótimo. Se não, não vou pensar isso. Então, né? É verdade. Mas, diante dessa crise que nós vivemos da humanidade, Deus abençoe Vitor, nessa crise da humanidade, né, Ratzinger aponta alguns pontos na qual nós vamos seguir, segundo ele, adiante. Para a humanidade seguir adiante é necessário, primeira coisa, a ausência total de imagens não é conciliável com a fé na encarnação de Deus. Não é. As imagens do belo de Deus, daquilo que leva a Deus, elas são parte integrante do culto cristão. Elas devem estar, né? Elas devem estar, Lucas Unino, Deus abençoe, elas devem estar, de fato, no culto cristão. Né? As imagens. Não pode tirar imagens, né? Porque isso acaba atrapalhando muito o próprio culto. Segundo, a arte sacra encontra os seus conteúdos nas imagens da história da salvação. A arte sacra, ele lembra isso. A arte sacra encontra os seus conteúdos nas imagens da história da salvação.
Quer dizer, não se tira imagem mais da igreja, não só da igreja, mas falando de igreja, né? Vitrais. Não, porque ela encontra os seus conteúdos justamente na história da salvação. Terceiro, as imagens da história de Deus com o homem, da relação de Deus com o homem, não mostram apenas eventos do passado. Não é isso. Só que ela aponta nisso a unidade do agir de Deus com o ser humano. Né? E elas remetem aonde? Onde é que Deus age para encontrar o ser humano? Na liturgia, nos sacramentos. Né? Por isso, a imagem de Cristo ela deve ser o centro da arte sacra. Né? Às vezes a gente entra num lugar, essa ali é uma imagem da ressurreição. Só que para mim é mais um enfeite colorido, que não dá para entender. Se a gente entra na igreja e tem que pensar o que aquilo quer dizer, o que aquela imagem quer dizer, não funciona, não me eleva. Não eleva o espírito. A gente fica ali pensando, eu acho que é isso. O autor pintou pensando que é isso. Não dá. Tá atrapalhando, padre? O cachorro tá... Não, ele... Só se tiver algum ladrão ali fora rodando. Aí atrapalha você. Então, quarto, a imagem de Cristo e dos santos não são fotos. É engraçado que ele coloca isso. Não são fotos. Né? Mas elas querem o quê? Conduzir além do que é constatável. Além daquilo que se pega. Elas querem, de fato, nos conduzir a uma maneira de ver a fé. Conduzir a uma visão interior. Nos conduzir, de fato, ao eterno. A imagem do Cristo e a imagem dos santos não são fotos. Né? Elas nos recordam que nós caminhamos para a eternidade. Quinto, a igreja deve assumir o concílio de Niceia. Olha, resgatamos Niceia, né? Reconhecendo o quê? A importância fundamental e o lugar teológico da imagem dentro da igreja. Ratzinger trata a imagem da igreja como um lugar teológico. Não é qualquer coisa que é lugar teológico, mas ele trata a imagem como um lugar teológico. Ali se faz teologia, ali se pensa, ali se reza, ali se eleva. Então são esses os caminhos que ele coloca. A arte não pode ser produzida da mesma forma que se produz aparelhagens técnicas. Não pode. Por quê? Porque ela é um dom que vem de Deus. Ela é uma inspiração. Recebe-se a inspiração para, sim, fazer a obra de arte, que não é da minha cabeça, é da inspiração divina. Devemos nos preocupar para atingir uma fé capaz de ver, capaz de olhar, capaz de elevar. Olha, uma história. Quando eu conheci o mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, não sei se alguém já foi lá, é perfeito. Lindo, lindo, lindo. Tá. Quando eu entrei no mosteiro, entrei junto com um amigo meu. Eu só conseguia dizer, só isso, meu Deus. Meu Deus. E eu chorei. Quer dizer, meu Deus, aquela igreja belíssima, magnífica, me elevou. Eleva qualquer um. Quando se entra numa igreja e não acontece isso, eu tenho dificuldade de rezar. Uma igreja que é seca, uma igreja que é mais parecida com um salão de festa, só os bancos para frente e lá na frente a mesa do altar. Isso complica, porque não nos faz rezar bem. Nós temos que fazer um esforço para rezar e esse esforço acaba nos atrapalhando, porque junto com essa igreja, que é desse modo, pode ter outras coisas que atrapalham, como, por exemplo, de fato, conversas na igreja, tirando o silêncio, enfim. Agora, quando se entra numa igreja, né, de estilo barroco, gótico... A Catedral de Florianópolis, né? Muito bonito. Sim, sim. A catedral é muito bonita. Eu assisti a missa aí, padre, me perdia um pouco, né? Caía na minha própria mente. Eu ficava na frente do quadro que era a Via Crucis, então aquilo sempre me resgatava de novo para a missa, né? Eu olhava para o teto. Exatamente. Até a igreja, a catedral nossa, ela é de fato assim. Então isso eleva aos céus, eleva ao mistério que vai ser celebrado. Eu não preciso fazer muito esforço para entrar na igreja e saber que ali é lugar de silêncio.
Não preciso. Aquilo me diz que é lugar de silêncio. Diferente se eu entrar numa igreja que parece um salão. É difícil fazer silêncio. Por quê? No meu inconsciente eu estou num salão. Uhum. Né? Eu não estou olhando a arte sacra. Não tem arte sacra. Né? E tantos Por isso meu... santos que já receberam até é, algumas revelações ou tiveram algum contato místico com Deus foram através de imagens, né? A própria Santa Teresa Sim. havia um quadro, São Teresinha. Sim. Exatamente. Bem Santa boa Teresa tem uma lembrança. história que eu soube recentemente que foi até a Richelle que me contou que ela não conseguia rezar e ela ficou na igreja sentadinha, calada, contando os tijolos da igreja, né? Em Interessante. alguma revelação, Deus disse para ela que foi ali que ele mais gostou dela, porque foi ela ficou ali em silêncio, né? Só Uhum. recebendo ali, né? De certa forma, aquela coisa que a Sim. igreja emana, né? Sim. O espírito Exatamente. da Santa Igreja, sim. Muito bem lembrado. Quantos santos na história da igreja assim? Santos que entravam na igreja, santos que respeitavam a igreja, o templo, igreja-templo, Uhum. respeitavam. Né? Isso fez com que eles chegassem à santidade. Fez com que eles chegassem à santidade. Olha, toda a teologia da liturgia que nós vimos é bela. Né? Claro que nós vimos até aqui alguns acenos, porque assim, não dá para estudar isso aqui tudo. Ó, é grosso. Aqui tem todos os escritos dele sobre liturgia estão aqui. Introdução, Teologia da Liturgia, o fundamento sacramental da existência cristã. Não dá para falar isso aqui tudo em uma hora, em uma live, não existe. Né? Talvez em alguns anos dê para falar. O que eu procuro fazer aqui é dar alguns acenos para que quem nos assiste possa ter um pouco de vontade de ler Ratzinger, ainda com alguns preconceitos que há no Brasil, não só no Brasil, mas de pessoas que não leem, não estudam Ratzinger, ouvem falar de Ratzinger, mas não leem, não mergulham. E aqui nós procuramos mergulhar, né, um pouco nesse pensamento litúrgico para que quem nos assiste, nos escuta, possa também sentir um pouco de vontade de ler Ratzinger. Todo mundo pode ler Ratzinger. E é importante que se faça um esforço de ler. Claro que algumas partes são densas, teológicas, mas com um pouquinho de atenção vamos driblando e consegue. Né? É preciso ler, é importante. Né? Agora, eu já vou responder na cara, na lata. O que é a beleza? Para mim, beleza é a teologia de Joseph Ratzinger. Deus abençoe. É isso aí. Muito obrigado, padre. A gente está com 2 minutos restantes. O senhor quer Ótimo. continuar ou... Não, a princípio é isso. Alguns acenos, como eu falei, alguns acenos para que se possam estudar. Não é fazer propaganda, mas esse livro aqui do Rude, que eu falei ainda há pouco, ele é muito bom. O Sacrifício da Palavra, explica a liturgia da missa toda no pensamento de Ratzinger, né? E é o que eu comecei. Depois eu passei para a obra completa. Esse ano vai sair a obra de Cristologia, também né, mais ou menos essa grossura, na língua portuguesa, pelas edições CNBB. Ano passado foi da liturgia, esse ano Cristologia. Gente, leiam Ratzinger. Precisamos de Ratzingerianos. Formem grupos de Ratzinger. Aqui na FACASC, na faculdade, nós tínhamos um pequeno grupo de Ratzingerianos, na qual nos reunimos para estudar um pouco de Ratzinger junto com um padre. Né? Mas, pelo Brasil inteiro, graças a Deus, estão surgindo novos centros, novos grupos. Isso é muito importante. É importante, de fato, fazermos esses estudos. Né? Pessoal, muito obrigado para vocês. A gente vai tentar convencer o Padre William a vir aqui mais vezes. É uma Foi muito função. bom, Padre William. A gente agradece muito. A gente já estava tentando trazer o senhor para dar uma aula para a gente. Finalmente a gente conseguiu. Muito obrigado. Se o senhor puder dar uma bênção final, a gente tem uns 14 segundos aqui para acabar. Opa!
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, obrigado pelo convite.